Graças e paz, irmãos. Mais um domingo, um culto abençoado, preparado pelo nosso pastor. Eu vou dar início aqui lendo um versículo, dos Salmos. Salmos 85, no versículo 5, que diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Então, ele é bondoso, perdoador, rico em graça para quem clama a ele. Então, eu vou fazer uma oração agora, clamando ao Senhor por nossas vidas, por nossa saúde, por nossa família. E os irmãos se sentindo no coração, faça essa oração junto. Deus amado Pai Todo-Poderoso, obrigada por fazer parte de nossas vidas, obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor, trazendo um pouco da Tua palavra, um pouco da Tua presença. Faz parte dos lares dos nossos irmãos, Deus, esteja acompanhando cada um no seu dia a dia. Pai amado, Pai cheio de graça e de misericórdia, cuida de cada um, para que sigam essa semana felizes e saudáveis, Pai, para que a gente esteja cada dia na Tua presença. Não estamos na Tua casa, Senhor, nós não estamos na igreja de Serra Azul, mas nossos lares é uma igreja. É onde nós cultuamos hoje e adoramos a Ti. Irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus. Te convido a fechar seus olhos aí onde você está. Que você possa exaltar o nome do Senhor. Ele que é o nosso Pai, nosso Deus de amor, Deus provedor, o Deus que cuida de todas as coisas. Amém? Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem. 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 Teu reino Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém.
Ti, Senhor. Queremos estar aconchegados no lugar secreto, Pai, debaixo de Tuas asas, Senhor Deus. Enche-nos cada vez mais Teu Espírito Santo, Senhor, e nos leva mais profundo, para mais perto de Ti, Senhor. No lugar onde Tu estás. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Ó Senhor, que essa seja a nossa verdadeira oração, ó Deus, dia após dia, Senhor. Que a cada dia, ao acordarmos, Senhor Deus, possamos ser gratos a Ti pelas Tuas misericórdias sobre nós, ó Deus, pela vida, Senhor, e que possamos clamar e ansiar pela Tua presença, Senhor Deus. Possamos clamar por níveis mais profundos, que nós não fiquemos contentes, ó Pai, de estarmos no raso, naquilo que é superficial, ó Deus, mas que nós queremos aprofundar-nos em Ti, Senhor. Queremos aprofundar as nossas raízes em Ti, no Teu coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Amém. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, povo santo de Deus. Amém? Que bênção esse louvor, que bênção a palavra de abertura. Agora nós vamos para a palavra de Deus e eu creio que Deus falará aos nossos corações em nome de Cristo Jesus. Quero convidar vocês a abrir em Filipenses, capítulo 4,
versículo 1 ao versículo 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes do Senhor. Peço a Evode, peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Nós vamos perceber nesse texto que a expressão de Paulo a essa igreja é uma expressão maravilhosa. Ele os chama de amados irmãos. Ele comenta que ele tem muita saudade deles. Nessa carta ele relata que eles são sua alegria e são sua coroa. E chama eles para permanecer firmes no Senhor. Queridos, o amor de Paulo era muito grande por eles. Mas o amor de Paulo, por ser grande, ele precisava avisar como eles poderiam se portar diante dos problemas. E assim, você vê que Paulo chama um fiel companheiro para ajudar as mulheres que estavam passando por uma dificuldade a ter o mesmo pensamento. O apóstolo Paulo estava falando que elas se esforçaram muito com ele no Evangelho e elas eram muito importantes para aquela igreja, para o apóstolo Paulo. E aí, o apóstolo Paulo deixa uma recomendação que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Queridos, eu sei que os nossos problemas dos dias atuais não são os problemas que essas mulheres estavam passando. Mas nós temos passado por dificuldades, eu creio que praticamente todos. A questão da pandemia, a questão de situações de emprego, a questão de não ter liberdade para estar no culto, não ter liberdade para estar entrando no supermercado sem máscara, não ter liberdade no trabalho, não ter liberdade quando chegamos em casa, que temos que tomar vários procedimentos. Mas a palavra de Deus diz a essas mulheres que estavam com dificuldades e diz a nós hoje: alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. E o texto continua dizendo que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Queridos, olha só o que o apóstolo está dizendo. Que seja a moderação de vocês conhecida, sabendo que perto está o Senhor. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor está perto de nós. E aí há um convite de nós não ficarmos preocupados. Há um convite de nós, em vez de ficarmos preocupados, que nós entregamos ao conhecimento de Deus, através dos nossos pedidos, através das nossas orações, através das nossas súplicas e com ações de graças. E o texto continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, queridos? O apóstolo Paulo está chamando eles a ter uma paz que ela excede todo o entendimento. Uma paz ultra circunstancial. Uma paz que mudaria a forma de pensar e traria coisas boas sobre os seus pensamentos. Uma paz que nos promove em que o Deus da paz estaria conosco. E é sobre essa paz que eu queria, nessa noite, ministrar a vida de vocês através da presença de Deus. Por isso eu quero convidar você para nós estarmos orando juntos nesse momento. Deus Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Te agradeço, ó Pai, porque a Bíblia Sagrada
ela nos dá instrução, ela nos traz entendimento. Ela, Deus, promove em nossos corações um sentimento, ó Pai, de liberdade, mesmo em tempos, ó Pai, de difíceis, mesmo em situações complicadas. A palavra de Deus nos gera esperança, nos faz, ó Deus, ser pessoas melhores. E por isso, ó Deus, nesse momento, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Sim, meu Deus, fale com essa vida, fale com essa família. Ministre, Senhor, poderosamente a Tua vontade em nós. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para fazer a Tua vontade no nosso meio. E glorifica o Teu nome, Pai. É o que eu te peço, meu Deus. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar de paz nessa noite. E na quinta-feira, quando nós estávamos na sala de oração, Deus nos visitou com muita paz. Foi perceptível a paz do Senhor habitando sobre os nossos corações, e isso mexeu muito comigo. E quando eu fui orar, buscar uma palavra para essa noite, Deus falava ao meu coração sobre a paz. Mas eu tenho uma pergunta para nós meditarmos, para nós pensarmos. Como ter paz em meio a muitas guerras? Hoje nós vamos perceber, né, se nós estivermos atentos aos jornais, atentos às realidades, hoje nós vamos perceber que existem diversas guerras acontecendo. Uma delas é a guerra política, as guerras entre partidos, as guerras entre poderes, né? Quantas manifestações pró um lado, pró ao outro lado. Nós temos também visto as guerras na área da saúde. Eu vi um médico relatando, né, as dificuldades que as pessoas da saúde estão tendo, com famílias que estão desesperadas, com pessoas que estão com medo, né, quando eles vão à rua fazer compra. Meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós, que nós não possamos fazer parte dessa guerra, queridos. Guerras de discriminação, guerras de não ter equilíbrio para entender o momento, mas também tem as guerras de pessoas que estão enganando, né? Quantos secretários de saúde, quantas pessoas, governos estão sendo, né, pesquisados pela Polícia Federal, porque pegaram os recursos que eram do povo, que era destinado à saúde, e infelizmente, né, roubaram, tiraram, desviaram esses recursos. Então nós vemos que são várias guerras, e as guerras de pessoas que enganam não surgem somente nesse meio da saúde, mas quantas vezes nós estamos precisando de alguma coisa e procuramos alguém, talvez procuramos um banco, procuramos uma financeira, procuramos talvez algo para comprar, e se nós não tivermos o entendimento da parte de Deus, se nós não tivermos o cuidado, os contratos muitas vezes corrompem aquilo que era para ser nosso, ou é cobrado altas taxas sobre nós. Então, que Deus tenha misericórdia, né, dessas guerras. Mas essas guerras não param por aí. Nós temos a guerra da discriminação. É triste a realidade de enfrentarmos racismo até hoje. Misericórdia, não entendo como um ser humano pode tentar o mal contra o seu próximo. Nós somos todos iguais. E se nós entendermos que juntos nós somos mais fortes, seríamos uma população diferente, tanto no Brasil como no mundo. Queridos irmãos, é sobre as guerras que rondam, que estão próximas a nós, que nós precisamos entender que muitas vezes essas guerras são grandes retratos de pessoas que não tiveram um novo nascimento. É um grande retrato de pessoas que não escolheram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E se um dia o conheceram, não deixaram Ele ser Senhor das suas casas, Senhor das suas vidas. Amados irmãos, João, capítulo 10, versículo 10, na parte B, Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando nós falamos de vida plena, eu quero dizer que vida plena é uma vida em paz. E se falamos de paz, nós podemos pensar que paz é a ausência de conflitos. Realmente, o que depender de nós temos que promover a paz. E se depender de nós
nós estaremos ausentes de conflitos. Assim como Romanos 12, 18 diz: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, queridos irmãos, nós começamos aqui a pensar sobre uma vida em paz. Então, para nós termos paz, o que depende de nós precisamos buscar essa paz. Amém, queridos? Mas também a vida em paz, a vida plena, é uma vida que há tranquilidade para confiar no Senhor. Amém? Quem tem paz tem confiança. Quem tem paz tem tranquilidade. E a palavra de Deus diz que melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Olha só, às vezes nós estamos, com fartura em casa, estamos com recursos financeiros, mas a casa está cheia de briga. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não estou conseguindo ter tranquilidade nesse tempo. Eu não estou conseguindo porque o meu trabalho não está indo bem. As portas de emprego fecharam. Pastor, os recursos que eu ganhava não estão vindo antes. Ah, queridos, confia no Senhor. Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Sobe com asas como águia. Corre e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Fique tranquilo. Confie no Senhor, porque Ele está sobre a sua vida. E a vida em paz também, ela nos promove descanso. Vocês lembram? De alguns dias atrás, a minha filha postou um vídeo, que ela declarava o Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Quando nós temos uma vida em paz, uma vida plena, nós conseguimos dormir à noite, nós conseguimos deitar à cama e descansar. Se não está acontecendo isso sobre a sua vida, se você não está conseguindo ter noites de sono, noites de descanso, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar a sua mente, o seu coração, a sua alma, para que você volte a dormir e volte a descansar, para que tenha uma vida plena, uma vida em paz. Porque a vida em paz, queridos, desfruta de todo o bem. E aí nós podemos lembrar, do apóstolo Paulo falando aos Filipenses, finalmente, quando ele declara que nós precisamos pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, em tudo que é amável, de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, que isso ocupe os nossos pensamentos. A verdade é, queridos, para termos paz, nós precisamos ocupar os nossos pensamentos em paz. Mas como ter paz em meio a muitas guerras? Foi nos apresentado até esse momento a vida em paz. Mas agora, como ter essa vida em meio a muitas guerras? A primeira coisa que eu gostaria de aprender aqui com vocês, amados irmãos, é que nós precisamos estar na posição correta. Nós precisamos estar na posição correta. Nós não podemos jogar contra o nosso time. Uma vez eu estava jogando videogame e a minha filha Esther era muito pequena e ela falou: papai, eu quero jogar. E eu entreguei o controle para ela do videogame. Eu estava jogando futebol. E a única coisa que eu jogo videogame é futebol. Eu não gosto de nenhum outro jogo, principalmente jogos de guerra, isso eu não jogo. E o interessante é que ela pegou esse controle e começou a jogar. Pegou a bola e começou a correr para o lado contrário. E eu fui vendo aquela realidade. Eu falei: Esther, para o outro lado. E ela não conseguia me ouvir. E aí, queridos, ela foi e fez um gol contra. E aquele jogador, em vez de comemorar o gol, ele dobrou o joelho e se entristeceu. E ela falou: pai, por que em vez dele comemorar, ele entristeceu? Eu falei: filha, porque esse gol foi para o time contrário. Foi um gol contra. E ela também ficou entristecida e falou: então não sei jogar esse jogo. Existe uma pessoa na Bíblia que jogava para o time contrário e tinha muitas guerras e praticava muitas guerras. Essa pessoa, ela é conhecida de todos nós. Foi o Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo.
Em Atos capítulo 9, versículo 1, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo estava assumindo uma posição muito importante como perseguidor daqueles que eram do caminho, como perseguidor da igreja. Saulo, ele estava com pensamentos de guerra. Saulo, ele estava tramando contra a igreja do Senhor. Saulo, ele estava com as guerras no seu coração, na sua mente. E essas guerras só iriam cessar quando ele encontrasse a Jesus Cristo. E o interessante, quando ele estava cheio de fúria, quando ele estava armado para estar perseguindo e aprisionando o povo de Deus, sim, no caminho de Damasco, ele encontra o resplandecer de uma luz. Ele encontra aquele que no Lucas 2, versículo 14, onde o anjo, junto com um exército de anjos, no seu nascimento, cantavam assim: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens. A quem ele quer bem, ele encontra Jesus Cristo de Nazaré. Ele encontra um Deus maravilhoso, um Deus que naquele exato momento estava transformando um homem de guerra a um homem de paz, a um homem que iria promover a paz do Senhor. E o interessante é que em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Ele tinha aprendido que a paz, ela só vem quando o Senhor nos dá. A paz, ela só permanece em nossos corações quando o Senhor está conosco. Amados irmãos, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós podemos estar jogando contra o nosso time, às vezes nós podemos estar na posição errada, às vezes nós, com os comentários que fazemos, com as atitudes que praticamos, ou com os pensamentos que temos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja em meio às conversações, sejam na vida da fé, pode ser que nós estamos jogando com o time contrário. E quando se joga no time contrário, nós alimentamos guerras nos corações, nós alimentamos guerras nas mentes, mas louvado seja Deus, que nós temos um Cristo que vem ao nosso encontro, um Cristo que mostra a realidade do nosso coração e que mostra a realidade que Ele deseja fazer em nossas vidas. E com o apóstolo Paulo, sim, com ele, um homem de guerras, Deus queria fazer ele um apóstolo que ministraria a vida de pessoas, que deixaria um legado maravilhoso, um homem que seria pacificador e que declararia, para a igreja de Filipos que os amava, Como que alguém que odiava, como que alguém perseguia agora é alguém que declara uma carta linda, que ama e sente saudade do povo de Deus. Amém, queridos? Mas como ter a paz em meio às guerras? E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós não podemos ser inconstantes. Nós precisamos ser constantes no Senhor. E para isso, para aprendermos isso, eu gostaria de pensar na vida do apóstolo Pedro. Eu gostaria de falar com vocês de alguns momentos em que ele oscilava entre a paz e as guerras. Alguns momentos em que ele era inconstante. E se nós percebermos, o apóstolo Pedro viveu momentos maravilhosos com o nosso Senhor Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos, ele estava sempre ao lado dele. Foi ele que em Mateus 14 declara, que ele andou sobre as águas. Depois você pode ler, está em Mateus 14. E ele ali pede a Jesus que ele pudesse ir até Jesus por sobre as águas. E o interessante é que esse homem que estava cheio de paz nesse momento,
Ele começa a andar sobre as águas. Ah, que alegria quando nós andamos sobre as águas, amém? Espiritualmente falando, pela fé, no ânimo, no vigor. Mas o interessante é que a palavra de Deus diz que ele, reparando que o vento estava forte, ele teve medo e começou a afundar e gritou ao Senhor para salvar. Queridos irmãos, às vezes nós distraímos da nossa fé. Nós saímos da paz e acabamos olhando para o lado, nós acabamos tendo medo de circunstâncias, nós acabamos, em vez de olhar para Cristo, olhamos para os ventos e a nossa tendência é afundar. A nossa tendência é estar novamente afundando nas guerras, afundando nas dificuldades. Então, por isso, nós precisamos ser constantes. Mas o apóstolo Pedro não demonstrou somente nesse momento. Eu queria detalhar algumas de suas inconstâncias para que a gente aprenda a ser constante. Em nome de Jesus, eu e você, nós precisamos disso. E o apóstolo Pedro, ele teve um momento em que Jesus chamou ele, Pedro, chamou Tiago, chamou João, para estar indo ao monte. E aquele monte nós conhecemos como o Monte da Transfiguração, o monte em que Jesus revelou a sua glória. E o interessante é que Pedro, na sua inconstância, ele ficou tão feliz, ele falou assim: Senhor, é bom que estamos aqui. Deixa eu construir 3 tendas. Queridos, ele estava naquele momento pensando somente nele mesmo e somente naqueles que estavam muito próximos a ele. Ele estava esquecendo dos outros, ele estava esquecendo do seu próximo. E às vezes nós vivemos guerras porque nós pensamos somente em nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa, em nome de Jesus, nos alinhar à sua vontade e que nós possamos ser constantes no Senhor. Mas sabe, aconteceu algo com Pedro e eu creio que isso foi uma das principais decepções, das suas inconstâncias. Uma das foi quando Jesus estava falando aos discípulos a sua necessidade, a sua necessidade de entregar aos sacerdotes, a sua necessidade de padecer. Isso encontra em Mateus 16, você pode ler depois. E o apóstolo Pedro, chegando a Jesus, fala assim: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. E ele, como se repreendesse que Jesus não poderia morrer, não poderia se entregar. Amados irmãos, ele aqui gostaria, ele queria ordenar a maneira de Deus agir. E sempre ficaremos em guerras se nós não desejarmos a vontade de Deus. Se nós queremos ensinar Deus a trabalhar, se nós queremos ensinar Deus como Ele pode fazer nas nossas vidas, Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos submeter à vontade soberana de Deus e caminhar sobre essa vontade. E Jesus ele repreende fortemente, repreende ele declarando que Satanás não poderia falar com Deus e que era para ele sair da presença de Jesus. Queridos irmãos, mas nós podemos também ver Pedro, sim, que amava Jesus, sim, que lutava por ele, usando armas erradas. No momento da traição de Jesus, você depois pode ler em Mateus 26, Pedro ele lança a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus no versículo 52 fala assim: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos que lançam mão da espada perecerão. Nas guerras, se nós queremos ter paz, nós não podemos lutar com as armas carnais. Nós precisamos lutar com as armas espirituais. Sabe por quê, queridos? Olha o que Jesus está falando. Aqueles que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Se nós desejarmos a nossa luta com as armas carnais, nós vamos perecer. Mas se nós queremos que Jesus, ele guerreie em nosso favor, que ele nos entregue a sua paz, nós venceremos em Cristo Jesus. E sabe, queridos, sabe quando Pedro ele conseguiu vencer as guerras
tanto no seu coração, como na sua mente, como nas suas reações, quando ele teve um arrependimento profundo. Quando ele percebeu que até ali ele não estava fazendo a maneira correta. Sabe quando ele percebeu isso? Quando Jesus declarou a ele: Pedro, antes de que cante o galo 3 vezes, você me negará. Queridos irmãos, nesse exato momento, a Bíblia, em alguns textos, em alguns evangelhos, ele vai dizer que Pedro caiu em si depois de negar Jesus 3 vezes. Em alguns evangelhos vai falar que o Senhor olhou para Pedro. E a hora que o Senhor olhou para ele, ele se lembrou. E ele chorou amargamente. Queridos irmãos, o arrependimento profundo, o choro amargo de Pedro fez com que ele parasse de ser um homem de guerras, um homem que tinha o seu coração corrompido para batalhas, um homem que tinha sua mente para a vingança, para um homem que visitou, que conheceu uma abundante graça e ali se tornou um instrumento de Deus para a salvação dos povos. Queridos irmãos e irmãs, se nós queremos viver em paz, mesmo em meio a muitas guerras, nós precisamos reconhecer profundamente os nossos erros, confessar os nossos pecados e buscar em Deus, esse desejo de viver para Ele somente, sem guerras no coração, sem guerras na mente. Mas para isso, eu queria falar uma terceira coisa, que é como viver em paz, como ter paz em meio às guerras. É somente se nós estivermos ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Sabe por quê? A nossa carne, a nossa velha natureza, muitas vezes vai optar para o rancor, para o ódio. A nossa velha natureza vai destacar coisas que fizeram contra nós ou deixaram de fazer para que a gente se ire, para que a gente busque vingança, para que a gente faça coisas para prejudicar a outra pessoa. Mas sabe, a voz do Espírito Santo, ela vai revelar o Senhor Jesus. A voz do Espírito Santo vai falar sobre o que Jesus pode fazer nas nossas vidas para nos dar paz. E uma das coisas que Ele quer nos revelar é que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Amém? Não existe melhor forma de ter paz em meio às guerras do que ser aconselhado pelo Senhor Jesus. Porque ser aconselhado pela Sua palavra. Mas o Espírito Santo não quer revelar que Ele somente é o maravilhoso conselheiro, mas quer revelar que Ele é o Deus forte. O nosso Deus, Ele faz forte ao cansado. Sim, Ele dá força ao que não tem vigor. Não importa a situação que você tem passado, o que importa é que a paz de Deus quer te visitar e Deus quer te fortalecer nesse tempo. Por isso que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos dar valor àquilo que Ele deseja para nós. E mais, Ele quer falar, Ele quer demonstrar que Deus é o Pai da eternidade. Amém, queridos? Nós teremos muita paz se nós entendermos que os nossos anos não são 60, 70, 80 anos. Ou alguns poucos anos a mais. Os nossos anos, nós fomos feitos para viver eternamente. E se nós entendemos isso, nós queremos servir a Cristo e queremos viver em paz. Porque nós queremos estar vivendo a eternidade com Deus. E mais, o Espírito Santo quer revelar que Jesus é o príncipe da paz. E se nós, aleluia, temos um novo nascimento nele, se nós entregarmos a nossa vida para Ele, se nós desejarmos que Ele seja Senhor das nossas vidas, com certeza, Ele que é o príncipe da paz, nos dará paz em nome de Jesus. Em meio a muitas guerras, queridos, escolhamos a paz. A paz
de Deus, que excede todo o entendimento, que guarde o coração de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento, em nome de Jesus, Pai de amor. Senhor, nós queremos viver, ó Deus, a Tua paz. Por isso, muito obrigado por esse momento. Pai, que em meio a tantas guerras, nós possamos viver a paz ultra circunstancial. Pai, ministra o coração do meu irmão e da minha irmã. Continua falando com eles. É o que eu te peço, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Graça e paz. Boa noite, irmãos amados da Igreja Metodista de Serra Azul. Como vocês estão? Eu espero que bem. Foi uma honra. Hoje eu fui convidado para fazer a oração de encerramento. E por isso eu gosto sempre de agradecer. Então eu vou fazer uma oração de gratidão por nós. E antes eu só gostaria de falar aí de Salmo 136, versículo 1, que diz: deem graça ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E realmente o amor de Deus, ele é inigualável e realmente não tem nada que vai conseguir ser igual ao amor de Deus. E o que Ele nos oferece, né, nós não temos nem como dar nada em troca, porque não somos nem merecedores desse amor. Mas eu tenho certeza que Deus se alegra quando estamos aqui presentes na casa dele, escutando a palavra que ele colocou para as pessoas que vêm aí aos cultos, né, apresentar a sua palavra. Tenho certeza que ele vem e toca e abençoa isso. Então, eu vou fazer agora uma oração por nós. Gostaria de pedir para todos aí que puderem fechar seus olhos e exaltar o Senhor, né? Então, Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa noite, por mais esse culto, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vem tomando conta nesse momento, né? Num momento difícil que nós estamos passando, mas eu tenho certeza que essas dificuldades que nós estamos enfrentando, tudo tem um propósito, e eu sei que esse propósito com certeza é alcançar o Senhor, que o Senhor vai atingir os corações das pessoas, e eu tenho certeza, Senhor, que nada que se acontece não faz parte do que é o plano do Senhor. Nós, por muitas vezes, não entendemos, mas nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor vem fazendo, porque até o momento o Senhor vem nos protegendo, vem protegendo as pessoas dessa igreja. Por muitas vezes, algumas pessoas acabam saindo dos seus empregos, ou por muitas vezes acabam não tendo a possibilidade de voltar ao trabalho hoje, Senhor, mas nós sabemos que isso talvez seja para a proteção do próximo que está dentro de casa. E por isso eu sou grato, Senhor, porque o Senhor sabe tudo o que o Senhor faz. Eu não sei nada, Pai. Eu não sei nada. Por isso eu só tenho que agradecer, porque o Senhor continua colocando suas mãos e suas bênçãos sobre nós, Pai. Então eu lhe peço, Senhor, do fundo do meu coração, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha e faça o que o Senhor tem que fazer e que o Senhor sempre nos abençoe. E por isso eu sou grato, Pai, porque eu sei que suas bênçãos vêm atingindo minha casa, vêm atingindo minha família, suas bênçãos vêm tomando conta de todas as pessoas que aqui estão nesse culto hoje. Ó, Pai, eu sou muito grato por isso. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho um recado que eu gostaria de dar. Nós estamos todas as terças-feiras e quinta-feiras fazendo reuniões online, e estão sendo reuniões muito, muito boas, muito de crescimento, porque de terça é a sala de estudo, e a partir de agora, a partir de terça-feira agora, nós vamos começar a falar dos milagres de Deus, dos milagres de Jesus, perdão. Então nós vamos falar dos milagres de Jesus, e vai começar nessa terça-feira. Então eu gostaria de convidar todos para que comparecessem. É super dinâmico, super legal que as nossas reuniões. Então estão todos os convidados a comparecerem. Isso é via online e é muito fácil entrar pelo aplicativo e participar. E às quintas-feiras nós estamos fazendo nossas reuniões de oração. E essas reuniões também têm feito aí milagres. A gente tem tido diversos pedidos de oração, e esses pedidos têm acontecido milagres que a gente só pode explicar porque Deus realmente age. Então eu gostaria de convidá-los terças e quintas-feiras às 8 horas da noite.
É isso, muito obrigado, uma boa noite, até uma próxima e espero que vocês tenham gostado do culto.